Quantos são os números de 3 algarismos distintos que nós conseguimos formar empregando os caracteres 1, 3, 5, 6, 8, 9? Pessoal, também é uma questão, né, que é mais negócio aqui a gente criar os espaços e sair distribuindo os números, né, nessas posições. Então aqui eu tenho o primeiro algarismo, aqui eu tenho o segundo algarismo e aqui eu tenho o terceiro algarismo. Vamos ficar atento para a palavrinha distintos, tá? Não pode repetir algarismo. Em alguns casos vai poder, não é esse o caso, tá? Então, não tem uma restrição se é par ou ímpar, então não vou ficar olhando a última casa aqui. Bom, no primeiro algarismo eu tenho ainda todos à disposição. 1, 3, 6, perdão, 1, 3, 5, 6, 8, 9. Total disso aqui dá um número, 2 números, 3, 4, 5, 6 números eu tenho à disposição. Coloco aqui 6. Como não pode ser repetido, no segundo algarismo eu não tenho mais 6 disponíveis. Já gastamos 1, por exemplo. Então ficam 5 à nossa disposição. E como não pode repetir, não são mais 5 para o terceiro algarismo, né? Passa a ser apenas 4 possibilidades para o terceiro algarismo. Então, nós temos aqui a configuração. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4, né? 4 vezes 3 dá 12, então 120 é a nossa resposta. Agora, alguns comentários a mais. Primeiro deles, não é aqui o número 4 que está aqui, tá, gente? São 4 possibilidades. Não é que aqui no meio, 5, eu vim aqui e peguei o número 5, ó, e joguei lá. Não, não é o número 5 aqui. Esse número que você está lendo não é 654. Então, aqui em cima é um espaço que nós estamos reservando, eu já escrevi isso em outros momentos aí, de possibilidades, tá? Possibilidades. Tá? Então, não é o número que eu estou colocando aí, estou pensando em possibilidades, tá certo? Bom, é muito vantajoso fazer dessa maneira, porque listar não é um bom plano, é muita possibilidade, né? São 120. Mas se fosse para listar, só para a gente entender um pouquinho, talvez nós criaríamos aqui uma coluna para o primeiro algarismo, tá? Uma coluna para o segundo algarismo e uma coluna para o terceiro algarismo, assim como nós temos os espaços ali com os tracinhos, tá? Acho que assim fica bom da gente pensar, ó. E aí, para não ficar bagunçado, eu fixaria o primeiro algarismo. Vamos supor que eu quero que o número comece com 1, que seja cento e pouco, né? Bom, se começar com 1, a primeira possibilidade na lista, sem repetir nenhum número, ou seja, sem pegar o 1 de novo, é que o segundo algarismo seja 3. Então, vamos fixar o 3 aqui. Bom, se está o 3 no segundo algarismo, a gente abre aqui a possibilidade para o terceiro algarismo. Esse pode ser o 5, o próximo, que aí eu não repito nem o 1 nem o 3. Mas não necessariamente seria o 5, poderia ser o outro, o 6, também dá certo. Não necessariamente o 5 ou 6, poderia ser o outro, o 8. Também não necessariamente isso daqui, poderia ser o 9 para finalizar. Isso com base nessa primeira configuração fixa. Tá vendo que lá no final sempre estou gerando 4 possibilidades? Então aqui eu teria o 135, aí sim o número 135, ou o número 136, ou o número 138, ou o número 139. 4 possibilidades para fixar desse jeito. Mas aí a gente vem voltando. Essas 4 possibilidades é essas que estão aparecendo aqui, ó. Mas aí não necessariamente eu fixo 3. Pode ser que ao invés de fixar o 3, eu fixe o 5. Aí, pô, o 5 aqui gera mais 4 possibilidades, né? O 6, o 7, o 8 ou o 9, tudo gerando 4 possibilidades. Então, quantas são as possibilidades aqui do segundo algarismo? 5. Pode ser o número 3, que a gente exemplificou, poderia ter sido o 5, o 6, o 8 ou o 9, tá? Cada um deles gerando 4 no final. Então, esse 5 é esse aqui do meio. São essas possibilidades que eu tenho aqui pro número que está no meio. Obviamente, você entendeu que o 6 também tem a ver com o primeiro número que eu fixei. Posso fixar o 1? Posso. Gerou isso aqui. Posso fixar o 3? Também. Posso fixar qualquer um deles para começar o jogo aqui. Tá certo? Então, tá aí. 2 explicações. E você vê a vantagem em trazer esse método dos traços aqui, criar os espaços e usar a multiplicação, ao invés de ficar listando, né?